Olá, queridos professores e professoras da ESIR, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós iremos estudar e revisar o material e planejamento da aula de número 11 do Pequeno Pesquisador. Essa lição ela vem tendo por título Desenvolvendo seus talentos. Então, o texto para memorizar ele se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e no verso 18, que nos diz assim: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Então, essa lição ela vem dando continuidade à lição que nós iniciamos no sábado passado, que vem falando a respeito dos talentos. Então, essa lição ela vai focar na questão do desenvolvimento dos talentos. Então, ao final dessa lição, as crianças elas deverão, conhecer a importância de seguir alguns passos para que elas consigam desenvolver os talentos delas. E também sentir a importância de desenvolver esses talentos para a honra e glória de Deus, que é o principal. Então, Deus ele nos confiou talentos para desempenharmos e Ele quer que nós exerçamos ele da forma correta, Então, assim como diz a Bíblia, façai tudo com ordem, Então, a gente tem que ter ordem e entender, os nossos talentos para que nós possamos desenvolver eles da melhor forma. No Conquistando a Atenção, a gente vai estar fazendo uma dinâmica com as crianças. Então, o material necessário vai ser um frasquinho com feijões. Nesse momento, então, que a gente vai estar ali tendo um diálogo com elas, a gente vai estar perguntando a elas se elas já tentaram fazer duas coisas ao mesmo tempo. Algumas podem dizer que sim, outras podem dizer que não, mas a gente vai explicar para elas que geralmente, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque a gente não focou a nossa devida atenção em uma atividade por vez, e acabou as duas saindo mal feito. Então a gente vai convidar as crianças, uma por vez, para tentarem, cantar uma musiquinha e ir contando os grãos de feijão que tem dentro do potinho. É muito difícil, Eu já participei dessa dinâmica, é uma coisa muito difícil cantar e contar ao mesmo tempo. Mas então isso vai servir para mostrar para elas que da mesma forma, que a gente não consegue cantar e contar, às vezes a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, Então a gente tem que ter muita atenção, principalmente quando a gente está exercendo os nossos talentos, na casa de Deus. Então Deus ele quer que a gente faça as coisas com ordem, que a gente tenha zelo. Então a gente tem que sempre cuidar para não estar querendo abraçar o mundo e no final acabar fazendo tudo mal feito, que não é isso que Deus quer, Então o talento que Deus nos confiou, sendo feito da forma correta, um de cada vez, tudo no seu tempo, na sua ordem, então traz honra para o nome de Deus, E é disso que Deus se agrada. Deus não quer que a gente faça milhares de coisas, mas Ele quer que a gente faça uma coisa, porém bem feita. Então, para Deus, isso é melhor do que fazer milhares de coisas e fazer mal feito. Então, a gente vai trazer a atenção das crianças para isso, nessa questão, antes de introduzir, de fato, a lição para elas. Então, na lição passada, a gente aprendeu que existem diversos tipos de dons. E também aprendemos que Deus distribui esses dons de forma diferente, Então, para alguns eles concede mais dons, para outros ele concede menos dons, mas todo mundo tem um dom. Só que agora nessa lição a gente vai estudar a respeito de um dom que todo mundo recebe. Então é até indicado, a gente levar de material um relógio, uma cédula de dinheiro ou algumas moedas e também uma caixinha de remédio ou uma cartela de comprimidos já para podermos fazer essas apresentações desses dons às crianças. Então, o primeiro, o relógio, ele vai representar a questão do tempo. Então, indiferentemente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, Deus concede o tempo para cada um de nós. Então, o tempo é um dom muito precioso que Deus nos concedeu e Ele quer que a gente aproveite o máximo desse dom para que a gente possa fazer a sua vontade, para que a gente possa exercitar os nossos outros dons que Ele também concede. Então, Ele quer que a gente aproveite todas as oportunidades que aparecem na nossa vida, aparecem em determinado momento, para que a gente aproveite ela. Então a gente tem que sempre cuidar, sempre estar vigilante para não perder nenhuma oportunidade, porque o tempo que passa não volta atrás, Então por isso que é sempre muito importante a gente estar sempre de olho, sempre atento, meditando na palavra de Deus para ver o que Ele quer que a gente faça, O que Ele precisa que a gente faça naquele determinado momento. Então,
O outro dom é o dinheiro. Então, uns têm mais realmente, outros têm menos, mas também é um dom comum, né? Geralmente todo mundo tem alguma coisa que possa ser compartilhada, né? Todo mundo tem um bem. Então, assim como o tempo, né, o dinheiro é um dom que a gente tem que saber administrar. Então, a gente tem que sempre buscar a orientação de Deus para administrar da melhor forma. Então, a gente tem que ser sempre muito grato, sempre honrar a Deus com o nosso dinheiro, né? A gente tem que devolver o dízimo, as ofertas nessa questão. Então, a gente, em tudo que a gente faça, a gente tem que honrar a Deus com isso. E por último, né, a carteirinha de remédio representando a saúde. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde, né, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente acaba fazendo coisas que acabam prejudicando a nossa saúde, seja com questão à alimentação, seja com questão a bebidas ou vestuário. Então a gente sempre tem que cuidar, zelar pelo corpo que Cristo nos concedeu, né? Então a gente uma pessoa é diferente da outra. Cristo nos fez de uma forma muito especial. Então, Ele quer que a gente cuide desse corpo que Ele nos concedeu. E no final, realmente, nós vamos prestar conta desse dom que Ele nos concedeu, que é o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa saúde. Então, se a nossa saúde está boa, então a gente consegue fazer a obra que Ele nos confiou. Se o nosso tempo está sendo bem administrado também, e se o nosso dinheiro está sendo bem administrado, também a gente consegue fazer as coisas para a honra e glória de Deus. Então, mas para que a gente consiga tudo isso, né, para que a gente tenha sabedoria para poder administrar essas coisas que Ele nos concedeu, a gente tem que estar sempre vigilante, sempre buscando mais a palavra de Deus, sempre buscando mais instrução divina para que a gente possa fazer as coisas da forma correta, porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue administrar isso que Deus nos concedeu. Então, sempre que as coisas dependem de nós, geralmente tende a dar errado, né? Então, por isso que a gente tem que sempre estar vendo qual que é a vontade de Deus, o que Cristo quer que a gente faça. Então, isso que a gente tem que passar às crianças, né? Que esses dons, né? Que todos têm acesso, mas é um dom também muito importante. Não é só porque é um dom que todo mundo tem que a gente não tem que valorizar ele. A gente tem que valorizar também muito mais essas oportunidades que Cristo nos dá. Agora, aplicando a lição, né, para fixar ainda mais esse material que foi estudado com elas, então, agora que a gente já explicou também para elas, né, que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, foi o nosso modelo perfeito. Então, Jesus, ainda desde criança, ele nunca perdeu tempo com coisas inúteis, né? Então, ele sempre soube administrar muito bem o tempo dele. E a questão do caráter perfeito, Jesus não nos deu garantia nenhuma de que nós nasceríamos com um caráter perfeito ou que seria uma coisa muito fácil de alcançar. Mas, com a graça dele, com a ajuda dele, com muita diligência e esforço da nossa parte, a gente vai conseguir, né, alcançar esse objetivo. Mas a gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode ficar procrastinando as nossas atividades nem os nossos deveres. Então, precisa muito esforço da nossa parte para que a gente alcance esse objetivo. Então, a garantia que ele deu é de que não é impossível, mas nós temos que nos esforçar para alcançar essa meta. Então, para fixar essa questão na mente das crianças, né, da questão do, do nosso objetivo e o nosso dever para alcançar esse objetivo, a gente pode estar fazendo em uma lousa ou algum quadro negro a tabelinha que se encontra na página 82 do Manual do Professor, onde vai estar numa coluna os talentos e na outra coluna o que eu devo fazer para desenvolvê-los, né? Então, na página 83 aí já vai ter os talentos e as frases, né, para exercitar esses talentos. Vai estar nessa página aqui, 83. Então, esses aqui são os talentos e aqui o que devo fazer para exercitá-los. Então, a gente vai, se tiver bastante criança, a gente vai dividir em grupos para que elas façam, né, cada um com o seu grupo. E no final, né, a gente vai ver, né, e corrigir com eles para ver se está tudo certinho a questão do talento e o que deve ser feito para desenvolvê-lo. Isso já vai servir, né, para eles levarem para a vida prática deles. Se é uma coisa que eles querem desenvolver ali nos talentos, né, tem o tempo, a saúde, a fala, habilidades manuais e o dinheiro. Então, ali eles já vão ter um ensino
que eles vão levar, né, para a vida prática deles. Se o que eles querem desenvolver daquilo ali, eles têm que fazer de acordo, né? Porque senão não tem como a gente desenvolver um talento se a gente não colocar em prática nessa ação. Contando aos outros. Então, agora para exercitar o lado missionário das crianças e também exercitar a oratória dela com os outros, né, para que elas possam explicar também aquilo que elas aprenderam, a gente vai estar imprimindo o quadro organizacional da página 84, este aqui, para que elas entreguem a algum coleguinha, algum amigo, um familiar que tenha dificuldade em gerir o seu tempo. Então, nesse quadro tem ali a atividade que precisa ser realizada, né? Se está pendente, se está em andamento ou se já foi finalizada. Então, para que a pessoa possa estar colocando, né, em ordem as atividades do dia a dia dela. Então, a gente vai explicar para as crianças como vai funcionar isso, como vai funcionar esse quadro, para que elas também possam dar a instrução correta para quem elas forem passar. Então, e nisso, nessa questão, elas já podem aproveitar para ensinar a respeito desses dons maravilhosos que Deus nos concedeu. Então, que a gente sempre venha ter o desejo de cultivar esses novos dons, mas também saber gerir esses dons que Deus concedeu a todos, né? Que é o nosso tempo, a nossa saúde. Então, que Deus nos ajude para isso, que nós possamos, né, com a graça de Deus, passar isso para as crianças e que fique fixado na mente delas.